Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar a reversão, uma das formas de provimento de cargo público previstas na Lei nº 8.112 de 1990. Esse é um tema bastante cobrado em concursos públicos porque envolve o retorno do servidor aposentado à atividade e costuma ser confundido com outros institutos, como reintegração, recondução e aproveitamento. Para evitar esse tipo de confusão, nesta aula vamos entender exatamente o que é a reversão, em quais situações ela pode ocorrer e quais requisitos devem ser observados pela administração pública. A reversão é a forma de provimento pela qual o servidor aposentado retorna à atividade no serviço público. Em outras palavras, trata-se do retorno de alguém que já havia se aposentado, mas que, em determinadas situações previstas em lei, volta a ocupar um cargo público. É importante observar que nem toda aposentadoria permite a reversão. A Lei nº 8.112 estabelece hipóteses específicas para esse retorno, razão pela qual a reversão não depende apenas da vontade do servidor. É necessário que todos os requisitos legais estejam presentes. A primeira hipótese de reversão ocorre quando a aposentadoria por incapacidade permanente deixa de existir em razão do desaparecimento das causas que a motivaram. Imagine um servidor que foi aposentado porque uma doença o impedia completamente de exercer qualquer atividade no serviço público. Após alguns anos, graças ao tratamento médico e à evolução da medicina, essa condição desaparece e o servidor recupera sua capacidade para o trabalho. Nessa situação, a administração pública poderá determinar seu retorno ao serviço ativo, desde que a recuperação seja comprovada por junta médica oficial. O objetivo dessa modalidade de reversão é permitir que o servidor volte a exercer suas atividades quando a incapacidade que justificou sua aposentadoria não mais existir. Perceba que essa hipótese depende de avaliação médica oficial. Não basta que o servidor afirme estar recuperado. A recuperação deverá ser constatada tecnicamente por perícia realizada pela administração pública. A segunda hipótese prevista na Lei nº 8.112 refere-se à reversão no interesse da administração. Nesse caso, trata-se de servidor que se aposentou voluntariamente, mas que poderá retornar ao serviço público desde que determinados requisitos legais sejam preenchidos. Entre esses requisitos está o fato de que a aposentadoria deve ter sido voluntária. Além disso, o servidor deve ser estável quando estava em atividade. A aposentadoria deve ter ocorrido nos 5 anos anteriores ao pedido de reversão e deve existir cargo vago disponível. Outro requisito importante é que a reversão seja considerada de interesse da administração. Isso significa que não basta o servidor desejar retornar ao serviço público. A administração também deve reconhecer que existe necessidade e conveniência nesse retorno. Outro aspecto relevante é que o servidor deverá possuir condições físicas e mentais para exercer novamente as atribuições do cargo. Assim como ocorre na primeira hipótese, poderá haver avaliação médica para verificar sua aptidão para o retorno às atividades. As bancas examinadoras costumam explorar justamente essas diferenças entre as duas modalidades de reversão. Na primeira hipótese, a reversão decorre da recuperação da capacidade laboral do servidor aposentado por incapacidade permanente. Na segunda, decorre do interesse da administração em permitir o retorno de servidor aposentado voluntariamente, desde que preenchidos todos os requisitos previstos na Lei nº 8.112. Outro ponto importante diz respeito ao cargo que será ocupado pelo servidor revertido. Em regra, ele retornará ao mesmo cargo anteriormente ocupado ou ao cargo resultante de sua transformação, caso tenha ocorrido alteração na estrutura administrativa durante sua aposentadoria. Caso esse cargo esteja provido, a legislação apresenta mecanismos para compatibilizar a situação funcional dos envolvidos, preservando tanto os direitos do servidor revertido quanto a regularidade da administração pública. Também é importante destacar que a reversão é considerada uma forma de provimento derivado. Isso significa que ela não representa um novo ingresso no serviço público. O servidor já possuía vínculo anterior com a administração e apenas retorna à atividade em razão das hipóteses previstas na legislação. Esse detalhe é frequentemente cobrado em concursos. Muitas questões perguntam se a reversão exige novo concurso público. A resposta é negativa. Como se trata de provimento derivado, não há necessidade de novo concurso.
Outro erro comum consiste em afirmar que qualquer servidor aposentado pode solicitar reversão a qualquer momento. Essa afirmação está incorreta. Como vimos, a reversão depende da modalidade aplicável e do cumprimento de requisitos específicos previstos na Lei nº 8.112. Também não é correto afirmar que a reversão ocorre automaticamente sempre que o servidor desejar voltar ao serviço público. No caso da reversão no interesse da administração, é indispensável que exista interesse administrativo no retorno, além dos demais requisitos legais. É importante diferenciar a reversão de outros institutos previstos na Lei nº 8.112. A readaptação ocorre quando o servidor permanece em atividade, mas passa a ocupar outro cargo compatível com sua limitação física ou mental. A reintegração ocorre quando um servidor demitido retorna ao cargo após a anulação de sua demissão. A recondução representa o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em situações específicas previstas na lei. Já o aproveitamento ocorre quando o servidor em disponibilidade retorna ao exercício. Perceba que, entre todos esses institutos, apenas a reversão envolve necessariamente um servidor aposentado. Outro aspecto importante é que, uma vez revertido, o servidor volta a se submeter às regras da Lei nº 8.112, assumindo novamente todos os deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao exercício do cargo público. As bancas examinadoras também costumam perguntar sobre o limite temporal relacionado à reversão no interesse da administração. É importante memorizar que essa modalidade exige que a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores ao pedido de retorno, além dos demais requisitos previstos na legislação. Outro erro frequente consiste em afirmar que a reversão pode ocorrer para cargo diferente daquele anteriormente ocupado, sem qualquer relação com suas atribuições. Essa afirmação também está incorreta. A regra é o retorno ao mesmo cargo ou ao cargo resultante de sua transformação. Na prática, a reversão busca equilibrar dois interesses importantes. De um lado, permite que um servidor que recuperou sua capacidade laboral volte a contribuir com a administração pública. De outro, possibilita que servidores experientes retornem ao serviço quando isso atender ao interesse administrativo, aproveitando seus conhecimentos e sua experiência profissional. Esse instituto demonstra que a administração pública procura utilizar adequadamente seus recursos humanos, sempre observando os princípios da legalidade, da eficiência e do interesse público. Para facilitar sua memorização, lembre-se da seguinte lógica. A reversão é o retorno do servidor aposentado à atividade. Ela pode ocorrer quando desaparecem os motivos que levaram à aposentadoria por incapacidade permanente ou quando houver interesse da administração no retorno do servidor aposentado voluntariamente, desde que sejam preenchidos todos os requisitos previstos na Lei nº 8.112. Trata-se de uma forma de provimento derivado e, portanto, não exige novo concurso público. Compreender corretamente a reversão é fundamental para evitar confusões com outros institutos de provimento previstos na legislação. Na próxima aula estudaremos a reintegração, entendendo como ocorre o retorno do servidor que foi demitido de forma ilegal e quais são os efeitos jurídicos produzidos pela anulação da demissão no âmbito da administração pública.